Esse é um dos livros do Marx. O Marx tem uma série de livros, manuscritos econômicos e filosóficos. Tem o Capital, o Manifesto Comunista, um dos mais importantes. E no Manifesto Comunista ele dizia: proletários, univos. O que significa isso? Significa que o processo revolucionário deveria ser muito mais amplo do que meramente um país. Deveria ser um processo que estivesse no mundo todo. A partir do momento que o mundo todo fosse tomado pelos proletários, aí viveria uma nova fase chamada de socialismo. O socialismo, por sua vez, levaria ao comunismo. Então, é importante observar que, embora muitos autores falem em comunismo, o comunismo descrito pelo Marx ele nunca existiu. Porque o comunismo ele não deveria ter ninguém controlando ninguém, deveria ser, a palavra já diz, comum, todos os indivíduos comuns a todos. Então, observem bem que essas ideias, elas, ao mesmo tempo que elas foram utilizadas, foram também modificadas, foram deturbadas. Mas a Revolução Russa, ela começa... no ano de 1917 nós temos duas revoluções, mas na verdade ela não começa em 1917. Ela começa em 1905. Professor, mas é 1917, 1905. A revolução em si ocorreu em 1917. Mas observem bem, o que levou à revolução, ela é anterior a 1917. Né? E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos trabalhar com alguns conceitos. Então, é importante que vocês parem o vídeo e anotem os conceitos que vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar e vocês podem trabalhar em até 3 por grupo. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, em dupla, ou no máximo em 3. Tá? No máximo em 3. E aí vai ser a atividade que vocês vão fotografar ou vocês vão postar lá na atividade. Certo? E lá no plano de aula depois vai estar bem especificado lá. Quais são os conceitos que o professor quer que vocês trabalhem? Conceito número 1. Tá? Nem sempre é conceito, às vezes é acontecimento. No máximo aí, uma folha, tá? Uma folha. Conceito número 1. Domingo sangrento. Viram quando eu falei que tinha violência, tinha morte, sangue? Domingo sangrento é o primeiro conceito. Segundo conceito. Revolução Russa de Fevereiro. Revolução Russa de Fevereiro de 1917. Terceiro conceito. Revolução Russa de outubro de 1917. Quarto, bolcheviques. E quinto, mencheviques. Certo? Então, agora o professor vai dar uma explanada rapidinho aqui. E aí vocês vão depois pesquisar. Pode utilizar o que o professor passou aqui. O professor vai pegar bem o básico mesmo aqui, que é o Wikipedia. Wikipedia. Pode ser ali, não tem problema nenhum. Né? Mas lembre sempre que, quando eu trabalhar a Wikipedia, é importante que vocês façam o quê? Que vocês verifiquem se aqueles dados são reais. Ela é uma enciclopédia livre. Mas pode ser. Pode ser outra também. Vamos lá, então. Por que o professor disse que a Revolução começa em 1905? Porque em 1905, a Rússia, que é o maior país do mundo até hoje, na época ela era um pouco maior que hoje, ela perde uma guerra para o Japão. Guerra nipo-russa. Não tem problema nenhum de você perder uma guerra. Você entra numa guerra, você pode perder. Mas é uma luta entre Davi e Golias. Parafraseando já a história bíblica. Você não, se você olhasse no começo da guerra, diz, não, os japoneses vão levar uma lenha. Porque a Rússia, com todo aquele tamanho, um exército poderoso, um império, e os caras levam uma lenha, os russos, e aí eles perdem. Ali nós vamos ter já uma revolta
de marinheiros, em Curaçao, Curaçao de Potiquim. Já há uma rebelião de marinheiros ali, né? Porque eles não aceitam como o czar, que é o governante, a ideia de czar remete aos Césares lá do Império Romano, o governante supremo, o governante absoluto. Então eles levam uma lenha lá, e aí toda guerra há um custo. E se você ganha, tudo bem. Se você perde. Perderam. E o custo vai cair aonde? Nenhum Estado, nenhum país, nenhum pai ou mãe de família que é responsável por trazer o dinheiro para casa pode inventar dinheiro. Você tem que ter uma fonte. E a Rússia aconteceu o quê? Aconteceu um processo de exploração ainda maior para pagar esse custo, com o aumento de impostos. E aí nós vamos, então, para o Domingo Sangrento. Observe o seguinte. Então vamos lá. Domingo Sangrento está aqui. O que foi o Domingo Sangrento? Foi um massacre que aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905 na cidade de São Petersburgo, no Império Russo, onde manifestantes marchavam pacificamente até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição, um pedido ao czar, mas foram baleados pela guarda imperial russa. Tá? Não é só isso que o professor quer. Inclusive, eu quero que vocês pesquisem o que dizia essa petição. E aí vocês me detalhem lá o que dizia, o que era a petição, blá, 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 blá. Eu já li. Isso aí é o acontecimento em si. Quero mais detalhado. Mais que meia folha aí, uma no máximo. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Esse pessoal foi lá para pedir ao czar. Porque a monarquia russa, ela ainda era muito ligada à Igreja Católica Ortodoxa Russa, que não é a Igreja Católica Romana, mas a Igreja Católica Russa. Então, ela era uma monarquia baseada na teoria do direito divino, na qual o governante era representante de Deus. Olha só o quanto que o povo ainda acreditava que o governante foi encaminhado por Deus. E aí o governante fazia isso, explorava a população dizendo que era tudo em nome de Deus. E aí, quando eles vão reclamar, quando eles vão entregar essa petição, inclusive é importante vocês verem como que ele é tratado nessa petição. Como que as pessoas olham para o governante e dizem... Tem uma parte da petição que é interessantíssima, porque ela diz o seguinte: o senhor representante, vossa excelência, representante de Deus, acredito que não saiba como que nós estamos passando, porque senão não faria isso. Então ali a população vai reclamar e é recebida bala, mortes, muitas mortes. Né? Isso vai ocasionando o quê? Vai ocasionando um desgaste muito sério. E aí, de 1905, ele consegue reverter, faz um processo de abertura, cede em alguns pontos, mas não modifica. Em 1914, a população russa não quer saber da Primeira Guerra Mundial. Mas como a Rússia vivia um capitalismo dependente, o que acontece? Franceses e ingleses forçam a Rússia, até porque são parentes. Lembra daquele vídeo que o professor encaminhou para vocês? Sobre a Primeira Guerra? Eles são todos parentes. O czar russo é primo do príncipe inglês e é cunhado do imperador alemão. Embora cada um fique depois contrário ali, mas a Rússia é forçada pelos laços familiares, pela política de aliança, pela questão do pan-eslavismo, a entrar na Primeira Guerra Mundial. Já estavam falido e pagando e sem condições, um exército acabado lá, que tinha perdido para o Japão. E vai entrar, lutar contra a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco Otomano, e tem a Itália ali no comecinho, né? O que acontece, pessoal? A população vai ficar cada vez mais indignada. Porque tem um problema na questão da guerra. Quem é que vai para a guerra? Homens, normalmente os 18, 19, quer dizer, gente, no auge do processo produtivo.
E quem vai para a guerra não fica produzindo. Só que precisa se alimentar, então sobra para quem? Para quem fica? Crianças, velhos, mulheres. Então a população vai se revoltando. E aí vamos para a segunda revolução, então. A segunda revolução não, a primeira revolução, que é a Revolução de Fevereiro de 1917. Então vamos lá. A Revolução de Fevereiro de 1917 inaugurou a primeira fase da Revolução Russa, que durou uma semana. Seu resultado imediato foi a abdicação, ou seja, o Nicolau II saiu correndo. Só que ele saiu correndo por quê? Ele manteve tudo, a riqueza, todo o status dele, ele perde o poder. Tá? Ela ocorreu com o resultado da insatisfação popular, com a aristocracia czarista e com a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Mas quem que assume o poder? Isso aí é isso que vocês vão pesquisar. É isso que vocês vão pesquisar. Quem que assume o poder e que tipo de ideias implanta. Só que o grande detalhe é o seguinte, tá? Ela é uma revolução liberal burguesa, ou seja, não é uma revolução marxista. E essa revolução, ela ocorre e não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o país está esfacelado, o país está em conflito e luta com o conflito, perdendo esses conflitos, aonde? Na Primeira Guerra Mundial. Então eles estão com um problema interno, não resolvem e continuam em guerra. Né? Assume o poder e não implanta mudanças significativas. E aí, então, como não consegue fazer essas mudanças, a abertura para a volta do Vladimir Lenin, que é o líder de todo esse processo revolucionário, e aí ele lança as teses de Abril. É importante vocês darem uma olhada nas teses de Abril. Inclusive, elas vão servir para quê? Para que ocorra o segundo processo revolucionário. E aí, segundo processo revolucionário, então, é o quê? É a Revolução de Outubro. Então, a Revolução de Outubro, também conhecida como Revolução Bolchevique, ou Revolução Vermelha, foi a segunda fase da Revolução Russa em 1917, depois da Revolução de Fevereiro. Tá? Foi, aqui, ó, observe, foi a primeira revolução comunista marxista do século XX, é a primeira que deu certo, e deu poder aos bolcheviques. E aqui, quando o Lenin assume o poder, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é exatamente o quê? Fazer o acordo de Brest-Litovsk e tirar a Rússia do conflito. Para primeiro resolver a situação interna. E o lema da revolução, ele é interessante porque ele tem 3 elementos. Um desses elementos é a paz. Então, para que conseguisse haver a mudança, precisava de paz. Você não consegue paz estando numa guerra, que é a Primeira Guerra. Então, observem bem que, a partir do momento então, que assume o poder o Lenin, ele faz esse acordo, o acordo de Brest-Litovsk com a Alemanha, perde uma quantidade imensa dela, mas tira a Alemanha da guerra. Só que ele tira a Alemanha da guerra, mas ele entra num outro conflito, que é a Guerra Civil. Por quê? Porque lembra lá do vídeo 1, as forças são contrárias. Então, quem estava no poder não vai querer uma revolução que vai perder o seu poder. E aí, então, é que a aristocracia, a monarquia, os grandes burgueses não vão querer uma revolução onde eles percam todo esse poder. Então vai começar um processo de briga, uma guerra civil. Uma guerra civil é quando há conflito dentro do mesmo país com pessoas do mesmo país. E aí se formam 2 exércitos, o exército branco e o exército vermelho. Tá? E esses exércitos vão lutar de 1917 a 1921, e aí que vai surgir a União Soviética depois. Então, é o conflito do processo revolucionário, certo? Os 2 próximos conceitos, o conceito de bolchevique e o conceito de menchevique. Tá? Bolchevique, do russo, eu não vou ler para vocês, vou deixar que vocês leiam aqui, pronúncia aqui do russo, né?
significa o quê? Maioria. Eram as pessoas que queriam um processo revolucionário, que faziam parte do mesmo partido, mas queriam um processo revolucionário amplo e que acabasse com qualquer resquício de capitalismo na Rússia. É por isso que dentro do mesmo partido aqui, ó, o Partido Operário Social Democrata Russo, liderado por Lenin, a maioria eram bolchevique. E eles eram contrários a quem, gente? Eles eram contrários aos mencheviques. Então vamos lá. Quem eram os mencheviques? Dentro de uma mesma sala de aula tem pessoas que divergem. Então os mencheviques, eles eram, observe aqui, ó, ambos membros do Partido Operário Social Democrata Russo, que fez a revolução. Só que eles querem o quê? Eles querem que a Rússia não faça um processo revolucionário naquele momento. Eles querem, primeiro, ter um processo de revolução burguesa para, seguindo todos os trâmites pensados pelo Marx, posteriormente fazer a revolução. Né? Aqui o professor quer para vocês o que é um, o que é outro, o que eles pensam. Então aqui é um conceito, são dois conceitos bem simples. Por quê? Porque esses conceitos nós vamos precisar deles na segunda parte do plano. Então esse plano ele envolve duas partes. Nessa primeira parte nós vamos abordar esses 5 tópicos. E aí nós vamos ter um plano de ensino depois. Certo? Meninos e meninas, anote, observe o material. Tá? Nós temos nesta semana uma aula de atendimento via Meet para a 9.1 e a 9.2. A 9.3, devido aos processos de reunião, nós temos que marcar posteriormente essa aula de atendimento. Mas o professor procurou detalhar bem esses nos vídeos aqui. E qualquer coisa, vocês sabem, é importante que vocês postem lá no plano de ensino, lá quando começa, as dúvidas, que o professor passa lá e responde, encaminha o material e tira as dúvidas de vocês. Né? Quem não pode assistir no momento, assiste depois, fica disponibilizado esse material para que vocês tenham acesso no momento que ela é lançado ou posteriormente. Quem não consegue fazer aula Meet, também pode postar a dúvida que o professor vê para vocês lá. Tá? No mais, dê preferência em casa, se cuidem, se sair de máscara. Tá? Um beijo no coração de vocês e fiquem bem.